Takuta. Vou fazer levantar pastor em Fungai de novo. Busta Fungai. Vocês ficaram muito preocupados com o nome dele Masanyika na dzina yao. e não da parte mais importante. Si ya pindi ya kufunikira. O pastor Fungai, para ter sucesso Kuti Busta Fungai akwanise kutambaluka e conduzir cada pessoa desse distrito, aperekere mbodzi na mbodzi waluwanino. depende de uma força, Sabwera kuna mphamvu de uma mãe wamkazi muito calma, wakukhalikira muito silenciosa. abelonga maningi. Vocês não se preocuparam. Iwe mudakanzika naye mayi limirani. Então, talvez perguntem o nome dela agora também. Vundisanimbo dzina yambo chinchino. Vai falar o nome, não? Maranata. Cristo vem depressa, preparemos. Amém. Muito obrigado. Takuta. Então, esse casal, nesse intervalo que não sabemos quando vão terminar, Banjene nkhabizoe na malini. é responsável, como disse o nosso coordenador aqui, Iye adalonga kwa kuti ndi anaionerera por cabeça de cada um. pambodzi na Se mbodzi. não forem ao céu nesse período, Mungakonda kwenda kudzulu não nzidzulu terão respeitado aqueles. unakonda kukhozekera kuna weni. Eles são avós, Ndi ambuya são muito jovens. ndiwo anovo. Eu falo muito rápido, eu costumo falar onde não interpretamos. Salonga paukonda thumbuzirwa. Há de ser pressionado bem mesmo. Kumzekera pano. Mas ele é grande intérprete. Não é tradutor, não, porque não está traduzindo o livro, é intérprete. Akwenda mbalongera pidalongwa kale. Então, estava a dizer, Salonga precisam de muito apoio, são jovens, safuna mwaphedzera para poderem vos dar o que é necessário pasene pinafunikira para irem ao céu. mwende kudzulu Eu aqui estou em casa, ali pa nyumba porque a administradora que está aqui, anaonerera luwani ino Maria White, Maria White foi uma mais velha minha na turma, de sexta a nona classe, akhali wanga wamkulu pa ufunziro klasi matanthatu nos ajudava como uma, toda aquela que eram mais idosas, akhatiphedzambo ninga uli wamkulu para nos comportarmos bem. tikhale na nzeru Então, zadidi. vocês também têm uma boa administradora para decidir. Imwembo munayo wadidi pa luwani yanu. Como igreja é cruzamento de novo, Ninga gereja asagumanikana. hoje acabo de cruzar com meu amigo, grande irmão, Lero ndikumanika pona Dr. shamali Narciso. yanga Dr. Narciso e muitos outros aqui não posso na conhecer. sinja nango Mesmo se tivesse vindo na administradora anterior, peno mbadabwera mustadolo wa kale também era em casa. ikhale pa nyumba. A administradora Henriqueta foi minha professora na quarta classe Maiketa akhali mfundisi wanga kwata e kalasi foi minha aluna na Universidade Pedagógica. akhali pontho ndamfunzisambo pontho ku Então, faculdade. estava também, se viesse no tempo dela, é minha mãe também. Ndidabwera mbudzidzo ache ni mai wanga pontho. Então, os jovens e a direção do distrito, Ayimiriri aluwani João foi o primeiro que Uai. Jesus chamou. toma letumero na Foi o último que morreu. umalisira kufa Os outros Anango. foram mortos todos. atiwa onsene João foi metido no tambor de óleo a ferver. João elikuwa ndambola mafuta Ordem do imperador Domiciano, iyo tomisiriano imperador romano. wa ku Roma Depois nenhum fogo, nenhum óleo fez efeito. hadapeza O kai imperador mafuta baniu João para a ilha de Patmos, aenda kulia numa upande cadeia no mar, ipepale no mar Egeu, kojeo a fim de ficar ignorado, kuti apaloni afastado com a população. akufundiswa Aí João foi inspirado, João escreveu aqui a alemba Bíblia. buku Ele escreveu o último livro do Apocalipse. alemba Ele kumalizira é escritor do Evangelho de João. evangelho João Autor de primeira, segunda, terceira epístola ou cartas. yakutoma che E chitatu escritor do Apocalipse ou wachivumbuzi Revelação. pelo upangisiwa João é conhecido João por sedziwika cristãos nika mtende como Platão dos cristãos. nika É unerero comparado com Platão, nika porque Platão Platão dividiu o na mundo utagawa em dziko duas partes. pa ndima O ziwiri mundo material e dziko o mundo kuonekera transcendental. na kuonekera E João João transcende para o céu aonekera para kudzulu que kunalekera nenhum outro escritor cada unako transcende para lá. anaendera Então, kwekule
cientistas cristãos Hawa o oneke. chamam de Platão dos cristãos. Atebera kupata. Ele esteve presente em todos os acontecimentos. Akalinatu Até baonekera o último momento que Jesus estava morrendo. Sagala nzizo kafa Então, Yesu. não há nada que vamos falar que ele não tenha visto. Se Ndakuleona. você for na faculdade de história, Ukaenda pao. pode ser da UEM, Beno kuwe. pode ser da Unilikungo, Beno Unipungwe, por exemplo, Unipungwe. ou Ciências e Humanidades na Universidade de Zambezi, por Beno exemplo, kuzambezi. vai apanhar Unakumana. grande parte do que hoje estamos a falar. Hindi zinyi na Então, estamos falando de alguém que estava presente com Cristo. Nós só estamos a ouvir aqui. Alguns vão discutir, isso aí não é isso, isso é aquilo. Mas estamos falando de alguém que esteve presente. Então, ele fala na primeira pessoa que estava lá. Está preocupado em apresentar Jesus como Salvador, como Filho de Deus. Então vamos abrir. Eu estou a usar a versão portuguesa, corrigida e revista em Portugal. Em português lusitano. Você pode ter a versão brasileira, atualizada no Brasil. Pode ter os capuchinhos da Igreja Católica. Pode ter a tradução Novo Mundo das Escrituras das Testemunhas de Jeová. Pode ser tradução interconfessional português moderno. Ou pode ter nova versão internacional. Há de haver, enquanto vou ler o texto, você pode ver uma pequena diferença. São versões. Mas como eu também sou professor da língua grega aqui, que escrever, e ajudo você para ter o sentido original do texto. Então vamos ler João capítulo 11, versículo 49 e versículo 50. No versículo 49, e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Então temos aí duas palavras-chave: morrer e perecer. Morrer e perecer. Morrer. Então, se fosse na biologia, o ser humano nasce, cresce, desenvolve, morre, o mundo desaparece. Então, esse é morrer. Podemos ir perecimento. Podia, se calhar, comparar até cair com pelos, com cabelos, está perecer, está sofrer. Então, João usa aqui a palavra morrer, grego, é apofané. Apofané, que é transferido de apotnesco. Significa morrer, apotané, morrer, estendido, ter isolado o espírito ou fôlego do corpo. E em 48 horas apodrecer o corpo. 48 horas depois, o corpo vai apodrecer. Por isso tem que ser apressado para o túmulo. Então é apofané, morte, que está a usar aqui. Então você pode ter outras palavras que os que não conhecem bem a língua grega puseram na Bíblia que está a usar. Então vai te afastar, mas o original é esse. Está a referir morrer, que não pode voltar à vida como nós. Mas usa a palavra o perecer, que é apoletai. Apoletai de apolumi, que significa exterminar, totalmente, retirar, perecer, deixar de ser usado, de ter mais contato aqui. Então essa é a segunda palavra. Então Caifás está a dizer: melhor é matar do que todo o país perecer. Do que todo o país perecer. Então é melhor matar do que perecer. É melhor que morra esse homem do que perecer. Então estamos a falar de um grande homem chamado Caifás. Em português, se os pais quisessem, porque já tinha crescido, podia usar grau aumentativo em português. Seria Caifão, se calhar. Caifão. Seria Caifão, grau aumentativo. Se fosse no diminutivo, seria Caifadinho. Então, pode diminuir. Então, a mãe e as criancinhas. Mas ele está no grau normal. Caifás. Esse é Caifás. Que naquele ano
chaka chachiri Cristo morreu, era sumo akali sacerdote. nyansembe Era chakutapekera sumo sacerdote. akali A nyansembe palavra sumo kulongera é grau superlativo, absoluto, sintético, kulo kwenjisirika ou de superioridade. apo Sumo. Então, você pode ter o supremo, se for o juiz. angakhala Pode okukonda ter magnífico, se for um retor. akanya Então, kulemera pode ter sumo, se for um sacerdote. wa nyansembe Então, está a falar, é a máxima da ndiye igreja. wamkulu wa É magereza o homem máximo ndiye que wamkulu wa está aqui a magereza falar analonga da igreja. magereza Nesse tempo, panzidzo no Caifás era sumo sacerdote. akali wa Ele nyansembe tinha sido sacerdote. akali nyansembe Ascendeu para sumo akala sacerdote. wa nyansembe Como sumo sacerdote, ninga wa nyansembe Caifás tinha alcançado o grau mais elevado da sociedade. akakwirira pakutsirika Grau mais elevado da sociedade. pakukwirira pakutsirika Caifás casou muito bem. asemba madini Casou muito bem. asemba madini Não andou a apreciar qualquer maneira, de qualquer maneira. sirira sikana Casou a sana filha do sacerdote Anás. semba mwana wa O sacerdote Anás era um dos mais ricos de Israel. semba kwa Um dos mais grandes de Israel. Quando ele precisava menina para casar, akakona sekana ele tinha que procurar pessoas da sua classe sake social. makundu Porque ele yake tinha esses níveis. iya kana usiku Para não haver erro sobre a sua missão. bakulenga kudodomeka Namorou e casou a filha do sacerdote Anás. mwana wa Não houve nyansembe necessidade de contribuir mais eu, nem anaoneka açúcar, anthu nem ofungakana peixe de feijão para ajudar ele para casar. kuchetsera kuti Ele estava casado com filha do homem, de um dos homens mais ricos do país. wakufuma dzikweneyi Sacerdote Anás. wa nyansembe Então, yanayi estamos falando de grande homem. No casamento alcançou orgulho máximo. banja ineri Na adzakulira academia alcançou orgulho máximo. pausingu wakulira Na religião, orgulho máximo. pauna Sumo matiro sacerdote. kutsulu Nesse tempo, o Nzidzuno. império era romano. akali ya Roma Era dirigido a partir de Roma. akali ya Roma Roma é capital da Itália. Roma ku O capital país mais pequeno da Europa. yakuchepera Estava lá o imperador. akali pepa E nyakutonga Caifás Caifás era o responsável, quando passou para sumo sacerdote, adzapita o kanyansembe responsável do Médio Oriente, maonera kuwe ou Oriente Médio, peno ya pakati número 2 do imperador, wachiwiri pakutonga Oriente Médio, ou como número 2 do império. wachiwiri Caifás, a sua influência, iye na mbiri yake estendia até o Egito, kaendera pakana chipita na parte o sul do império, pindi ya kukwiriro estendia-se até Espanha, pakana ku na Spanya parte ocidental do império, pale pa estendia-se utongero até Índia, pakana ku India na parte oriental do império. pale ukutonga E a sua kwa influência ia também kaenda pondo até Roma, na capital. Roma pasinde Depois do imperador, ukabe pale ele era a segunda pessoa que era chiwiri kutonga destinos da terra, tonga pina khateneva destino do ser humano. panzi Ele pertencia ao partido Grupo Liberal. akali awa kulibera Grupo Liberal awa era do partido dos saduceus. akala mwesaduseo Segundo partido no Sinédrio. ninga kusinezi Sinédrio, se fosse hoje, bidakhala é a lero Assembleia da República, se fosse liyale Moçambique. kuti nakonza Se fosse na Angola, kali ku a Angola Assembleia Nacional. ku Angola Se ni fosse Assembleia escalar nos Nacional. Estados Unidos, Vendo ku podia Estados ser o Unidos Congresso, podia ser o Senado. por bidakhala exemplo. kumanikano Então ele, Caifás, Caifás está a dirigir kali um vatsogolera país que é o sumo sacerdote. tiko ninga Sumo wanyansembe sacerdote controlando o resto wakuonerera do império. Então era a última voz para determinar. kuti amalisire Então Caifás Caifás está aqui estacionado em Israel, akakhala ku no Israeli Partido Liberal. apa Outro kuonekera partido maior na Assembleia nango pondo pakati pa ou no Assembleia Sinédrio peno pa eram utongero os fariseus. akali afariseu Os dois partidos Ama- eram maiores na Assembleia ntabula ou no pasiria Sinédrio para eles. awene Se fosse nós na Assembleia da akali República, fana o Assembleia Sinédrio tinha 71 membros, ikali makono Da Assembleia. wa ou Assembleia deputados da Assembleia. Era kutairira 71 mwembole. deputados na Assembleia da makono República. na fema Em Moçambique tem 250 mazana mawili aqui no mamashikano país. muno Então ele está Moçambique dirigindo 71 deputados. makono na Entre os deputados pakati pa wewe estava a camada acadêmica terrivelmente formada. prepara kufunzishwa A camada acadêmica investigadora. awakusakisa Uma kuziwa massa terrível, científica religiosa. wakupangisira Era unamakiwa composta por pessoas como Nicodemo, anthu akonekana professor e ngati catedrático. ninga iwo kudziwikira O Gamaliel, professor do Apóstolo São Paulo. kamaliera Professor e catedrático. wakudziwa Estava chefe na bancada. akali uyimirira bankada O José de Arimateia. wakuchosa Tinha outros grandes akali anango homens
material bem trabalhado à cabeça. amuna Que eram okukwanisaji conselheiros. akhala kulanga Homens que eram comentário Wa- rabínico, Kimitsira. comentário dos professores, awa que quando kutisi levantasse a sua voz, adalimira kulonga silenciava todos. amusene akakhala Funcionava chete como se fosse Conselho Permanente das Nações yakhalandiga Unidas. ayimiriri Conselho Permanente das Nações Unidas. wakuonekera Quando kuna você tem 5 membros, una anthu um ashanu membro é suficiente para anular o voto. tiene basa Pode ser a Rússia, pode ser a China, pode ser os Estados Unidos, pode ser a França, pode ser a Grã-Bretanha. Desses anula a decisão do mbosi bloco. waiwofunzirako Então aqui temos um comentário rabínico apo superior. kupangisira Conselheiros terríveis wakulanga do Caifás. wakaifa De Caifás. Caifás. Era ele presidente do Tribunal kali Supremo. muyimiriri O wawo Tribunal Supremo Wa Israel nesse tribunal, tempo o era Israel. Tribunal Internacional. Akali internacional. Uma vez que os judeus, Vendo os judeus. alguns estão na Ah, diáspora, na diáspora. vivem fora, asakhala kudambo sempre foram perseguidos. asatoererwa Ficaram 70 anos na Babilônia, Yaka makumanoa 430 anos no Egito. makumi anayi na Também pisanu tiveram na Síria, Akala ku onde Síria. regressaram em 677 Yaka. antes de Cristo. asati ambalo Então ele está trabalhando num tribunal internacional, onde movimenta essa massa trabalhadora. usenena kutsiwa Ele é do Partido Liberal iye ngwadalene ou dos saduceus, mas havia outros pequenos partidos na Assembleia da República ou no Sinédrio. Os dois eram chefes, awiri akhali ashefu fariseus e os saduceus. asaduseyo na fariseu Os fariseus afariseu tinham saído, selecionado grande parte dos membros, pindi kulu dos trabalhadores, anyabasa enquanto os saduceus, como Caifás, tinham saído grande parte deles da classe nobre, dos homens ricos. Os saduceus não concordavam com a ressurreição, que uma pessoa quando morrer há de mudar. Os fariseus concordavam. Os fariseus lutavam contra a corrupção, enquanto os saduceus não estavam preocupados com isso. Estavam preocupados com as estruturas sociais, defesa da estabilidade da independência nacional, honra do tempo. Então, o Caifás era um homem que apanhava comissão quando alguém falasse mal da independência nacional, falar mal da nação, falar mal do templo, falar mal de Deus. Ele podia sacrificar princípios, sacrificar pessoas até a última oportunidade, sacrificar a integridade para defender a estabilidade, para defender a independência, para defender a honra do país. Um grande homem que pode decidir tudo. Ele está aqui estacionado num país que Deus escolheu, que esse país é onde Deus vai falar para o globo. Deus colocou Israel no meio do globo terrestre para que servisse de testemunha para todo o globo. Podia vir da Ásia, passar por ali, vir da América, passar por ali, vir da Europa, passar por aí, sair da África, passar por aí. Então Caifás está aqui no centro do globo. Razão pela qual, número 2, o império. Então, enquanto ele é sacerdote, enquanto era sacerdote, surgiu um homem que foi chamado profeta, João Batista foi pregando batismo de arrependimento com palavras muito agressivas, chamou até a autoridade raça de víbora, serpentes, coisas que ofendiam, palavras ofensivas. Caifás nesse tempo era sacerdote, pertencia à comissão política do Sinédrio, ou comissão política da República. Então ele estava ali com algumas decisões, mas eram travadas. Ele não era o número 1. Então João Batista acabou afastando-se para o deserto, comendo nele, frutos silvestres, continuou pregando, batismo do arrependimento, fez com que alguns soldados, em Lucas 3,14, aproximassem
ao João Batista achovera e tudo perguntasse com tudo que você está falando. Agora nós já vamos ir ao céu. Nós somos militares. Nós matamos. Qual vai ser o nosso destino? João Batista disse: contentai-vos com o vosso sol. Fiquei alegre com o vosso sol. Não defraudeis a ninguém. Não fazer mal. Não profetei da farda, da arma, para defraudar e estragar alguém. Assim onde ir ao céu. Pode continuar soldado. Mesmo assim, Caifás não estava feliz. Porque era muita coisa que ouvia, mas não tinha a última voz. Dependia dos outros nesse tempo. Não era sumo sacerdote. Então surgiram outros homens que também se fizeram de profeta. Não levaram muito tempo para aparecer. Mas João Batista também falava que depois dele viria um homem chamado Messias, chamado Jesus. Jesus Cristo, em grego, ia salvar o mundo. Então Caifás ascendeu para sumo sacerdote, casado com a filha do sacerdote. Agora sumo sacerdote, última voz. Então disse: não vamos permitir. Estamos ouvindo muitas palavras que saem daquele que João Batista falava. Apesar de não ter ficado aqui em Jerusalém, não ficava na capital. Era Jesus de Nazaré. Estava em Nazaré. Estamos falando aqui no norte da Galileia. Estava distante da capital do país. Então Caifás disse: tenho muitas preocupações, mas o mar está para assaltar a nossa nação. Mas o mar, esse homem, as pessoas estão saindo de lá, dão um relatório de que ele não estudou, não entrou em nenhuma escola formal, nem escola privada, nem escola do Estado, nem qualquer instituto qualquer, nem pelo menos creche, senão a sua mãe. Mas estamos ouvindo de muitas coisas que nos preocupam muito. Ele junta as populações, principalmente os pobres. Ele apela a eles para lhe seguir. Então eles estão a seguir. Ele também multiplica até comida para dar a eles. Ele motiva eles para rebelarem contra as tais. Está lá. Mesmo assim, não era matéria suficiente para acusação. Não chegava isso para acusar. Caifás escolheu homens da reserva, militares da reserva, militares que combateram, tem nome na nação, homens de palavra, homens que não misturam. E muitos que iam lá, as informações que traziam para o Caifás eram duvidosas. Não, esse da reserva, da reforma, foram organizados para ir ouvir bem de perto. O que está a fazer esse Jesus de Nazaré? Se preocupa tanto. Alguns trouxeram um relatório diferente. Este homem não fala mal de Deus. Não fala mal do Estado. Não acusa as instituições do Estado. Ele fala de Deus. Fala do reino. Caifás não estava satisfeito. Mandou outro grupo. Também trouxe outro relatório. Muito diferentes, que não concordavam com Caifás. Finalmente, dois dos enviados voltaram. Possivelmente devessem fabricar, mas tinham ouvidos. Disseram: ele falou, vou destruir o templo, vou construir em 3 dias. Mas fora disso, disse também: há de vir do céu em glória na sua segunda vinda para esta terra. Então Caifás disse: é suficiente. Está preso. Mandar prender, trazer aquele Cristo
Cristo passou para uma prisão preventiva. ia sair para Numa das Caramoso, casas, numa das mansões para de Caifás. nyumba ya Caifás. Então foi guardado lá. Akuimba kwe Caifás convocou a Assembleia Caifás temera ansanje autongi. para ver se podia formalizar Utaone kunyemana a mpumbaza. prisão de Jesus. Mamba kwa Os Yesu. deputados Awa estavam ndakuni. divididos, estavam Akalagawana. sentados em filas como essa igreja. Nika gereza hii. Uma fila, a outra, eram Kuli nango 71 makono na 71 mbozi. membros na Assembleia. Makono na E a mbozi. cadeira de Caifás estava como esse púlpito. no Kachita meio. Caifás kali Era ngara. uma cadeira de rodas. Kali Que kachiti podia ya aumentar a roda. altura da Pada cadeira, chinizira mas também podia baixar Pada para kweza ponto. Era como tinha rodas. Akana Caifás maroda. podia girar a Caifás cadeira anasungulira. para ver qual é o deputado onde Utaone bota. mbano uno huyu. Deputado que contradiz. Huyu anafunasiani sana kuna hivi. Deputado que não levanta a mão. Anakona tungula Deputado que ngono. não se pronuncia. Anakona longa. Está aqui Alibano. nesse órgão de soberania. Mvuto ne Órgão yakotoka. nacional no Sinete. Yakonena pasine. Onde Caifás Caifás. controlava tanto a religião, Akaona pe kuna tanto a mata. política, Ninga pe tanto a untabaka. administração. Ninga wa Então uendelo. informou a ele. Adalonga kuna O hiyo. homem chamado Jesus Hapa kuti Yesu. está numa das minhas Ali mansões. pakati pa nyumba Está yanga. preso. Adamangiwa. Precisamos formalizar. Afunika ti. Não levar muito tempo. Leka kwata piaka Senão nosso país mchito. vai ser assaltado. Sikwati na kwati. Roma vai nos tirar do Roma poder. anatibusa pa Vai nos tirar do poder. anatibusa pa É mpando. preciso a gente trabalhar Afrika rápido. asa mansanga. Rápido. Makuchangaza. Importa que esse homem morra. Beno kuti E yase. perecer toda a nação. Takuleka soeka mbomba yonse. Então, Nicodemos, o professor catedrático. Demo wakudziwa kufunza. Catedrático é o último professor. Ndiye wakumalisira. Se fosse em Moçambique, Dakala Mozambique. seria o professor e Brazão Matula, foi meu professor. Badakala Brazao Seria o Mazura. professor Ngunga, de língua hispana. Ngunga. Seria Ngwenha, da UB. Ungwenya. Também seria o Joelho, da Faculdade de História da UEM. Beno Joeli. Então, podemos contar muitos. Naziloka Esse era basi. catedrático. Akakumalisira Nicodemos já tinha ido uma vez de nós. Nikodemo akanena na Ele com masi. Jesus. Kwenda na Yesu. Então ele estava contradizendo o Akalonga lekani. José de Arimateia José de Arimateia. era outro que estava contradizendo. Akalunango pona Esses kapendo. dois eram pedras Awiri no sapato. akalinyana ya Na kudodome. Assembleia aí. Mkati mwa Então assembleia. Caifás, quando viu que a moção não passa, Idaoneka pana tai. criou comissão extraordinária Abusa. para acontecer às 3 horas de madrugada, Kuti pikitinge panzitu utatu quando algumas achilichiti. pessoas estavam dormindo. Anango alikugona. Informou Iye alonga. aos 69 Makumi atatu na Femba. deputados que Adeputado. ninguém deve informar Nicodemo Lekani kupanga e Nikodemo. José de Arimateia Na José sobre a Arimateia. reunião que nós vamos ter. Makumi anafana A kana ife. madrugada das 3 horas. Pachilichichi wanzitu Se um utatu. deputado fizer fuga de informação, Kosanga kusamphangwa zezu. vai ser crucificado. Atinati timkhomelembo. Ninguém informou Nicodemo. Nambodzera lampanga Nem Nikodema. José de Arimateia. Ne José Arimateia. Foram dormir. Aenda kagona. Passou 0 hora, Apanda chilichichi. 1 hora. Dzidzu bosi. Concentraram os deputados. Akumanikana Às pepa. 2 horas da madrugada. Andzidzu wiro chilichichi. Então, a sessão extraordinária Yatoma. teve lugar. Yatoma. Nicodemo estava dormindo. Nikodemo akagona. José de Arimateia estava dormindo. José Arimateia akagona. Deus, para acontecer, Jesus tinha que morrer. Yesu kafunika kuti afe. Nicodemo dormiu como um morto. Nikodemo agona José de nikanyakufa. Arimateia dormiu como nunca aconteceu. Nikodemo na José Arimateia Chegaram 5 agona. horas, estava dormindo. Vafika nzitu Até shana 6 horas kugona. estava dormindo. Utanthatu ali kugona. Às 7, 8 horas, quando eles acordaram, apanham que toda a população da Akamumba cidade yosenene pansinda. está alvoroçada. Está Idanenzeka. uma grande multidão. Apa mpumba Talvez dakumanikana. usassem um adjetivo enorme. Beno akuoneka Uma nsi. multidão enorme, mais que grande. Sinje Estava a caminhar para Gólgota, Baenda para o kukorogota. lugar onde Jesus devia ser Yesu crucificado. akukomerwe pepale. Mas nessa altura, Ngwenye nzitso noule. acabava de acontecer a Kamala sessão kuchitika extraordinária. maguma. Na sessão extraordinária, Maguma. o Caifás se enganou. Vakalapo. Eu sou a voz última que Ini decide yakumalisira kulonga. assuntos Na kulonga. da vida de cada um de vocês. Pamakhaliro ayimwe. Não há mais ninguém. Nkabevu Quando eu decidir, ninguém mais. Ingalonga nkabefe. Então, amigos, Shamali. quem vota contra?
bana na wangapi Todos estavam aí, não tem Zé da Mateia. onsene nakalibia batizana Não Mateya tem o Nicodemo. Nicodemus ngabepo Estão eles só. akalo kenene basi Então ninguém foi contrário dessa nango vez. tena da benura tai Então Jesus está preso. yeso Naquela mesma noite, pamasiku ane a esposa do Pilato mkazaje Pilato apanhou um sono repetida akawa vez. na ndoto za Às kubwerera vezes sonhos, ndoto psicologicamente falando, mwakulomba acontece porque você jantou a comida muito dura, waja vya kuwanga na masiku muito ndemulemo tarde. O ndemulemo estômago vai trabalhar durante a noite chifu chinapata basa na para masiku digerir carne, kwanise kusa feijões, nyama outras chimbamba na coisas. chinango Você pode sonhar a ser perseguido, iyi unalota a ser kutamangiswa batido, kukumenyiwa vizinho a bater, wantu outros podem lançar até cocô na sua cabeça. anango Pode seguir mbakufika comboio, você carija, correr. Quando ninga acordaram, vai ser feiticeiro já procuraram. afiti adetsera Enquanto masiku era comida já ser digerida. ninga wajamaka masiku Mas outra coisa, kwenye pinango também, pondo ciência aqui pode provar. natairira Pode ser ufundiro que você assistiu um acontecimento muito terrível wawona durante vyakukosha o dia panziku e o acontecimento vai voltar a repetir. inazabwera ponto kupinyereza A outra terceira possibilidade, chachitatu o sonho vai ser ndoto zinakhala quando é profético, kakhala ndikapeti para anunciar kupangisa alguma coisa está para acontecer. vinhu vinafuna chitika Esse agora acontece para o povo. vinhu visachitika kuna mbomba ya mulungu Então, assim, a tenepa esposa de Caifás, Mkazache. do Pilato, mkazaja Pilato teve um sonho akhala na terrível ndoto enquanto zakukosa está dormindo. ikagona iyi mwanjira sisi Diferentes apresentações, makupangisa com muita makusiyasa preocupação. Viu makunense seu marido em frente, awona mamunake soko dormiu, o bakakona sonho voltou, ndoto dormiu, o agona sonho voltou. takwera ponto A senhora acordou, kasa disse tutumu meu marido, ati mamunanga Sua Excelência Governador, você representa o governo aqui, tapangisa utongi representa o imperador, imwe pakutonga este homem mamuna uyu chamado Jesus. anachemerwa Yesu Eu não dormi nada à noite. nakona taimasi Veja o que faz. wona pinafuna Cuidado com decisões que vai tomar. tashe pinafuna Então ela falou para o marido. alonga Enquanto falava para o marido, ikalongele kuna Pilatos ficou muito preocupado. Pilato anenseka Caifás mandou mensagem. kaifati mizambala Eu sou um sacerdote. imenya nsembi wa Acabamos de decidir zamala sobre o kusambula destino desse homem kumalisira kwa mamuna chamado uyu Jesus. anachemerwa Yesu Sua Excelência imwe Governador, ntongi não rompe tempo. leka tapa ntsisi Faça os trabalhos Chitani basa. preliminares e finais makumalisira para a crucificação desse kuti homem. mkomere mamuna uyu As tropas romanas awo atropa já tinham kuroma feito o nome de dois akadayika ladrões mbava ziwiri estavam na prisão. akalikhala Deviam boso ser crucificados. kuti Porque era akomere tempo da paz. ikhalinzidwa Tinha pasika aí em nome de Jesus. akhalipo tayitsina Os nomes Yesu eram dados madzina antecipadamente. Então, khapaswa quando eles foram informados, idapangwawo tem um terceiro nome na ayipo lista. dzina Vai chitatu ser crucificado. anati akomerwe Tropa romana aroma resistiu. akakamira Esse homem não foi, não foi estudado previamente. madiri Como é que nos zayi dá um nome de repente? musatipasa dzina mwachangaza Mas a decisão de Caifás mwenye kulonga kwa para Kaifa o Pilato kuna era Pilato que deve ser acrescentado. kujakali ya Os kutimizira soldados romanos aroma disseram vamos fazer conforme, atinachitaninga conforme o governo local pediu. ninga imwenya kutonga Conforme estava a malonga pedir vocês, ninga mukupempha vamos ino acrescentar na lista. inatimizira Então Jesus está preso. Yesu alichifu Pediram que seja colocado no meio entre tembo os dois. kutaichiwe pakati Vai ser pawiri considerado como ladrão. akhale ninga kuti Ainda Caifás, peno dizer Kaifa qualquer coisa que vai ser feita, pepe nafuna chitika mesmo na cruz, peno pantanda ele não pode ser virado. aleke kufuniswa pansi Se zaye tiver que ser enterrado, ngafuna kuti terão que selar, kuti imwe mufunge porque esse falava que vai na ressuscitar. kutonoa saloyo jana E la Caifás Mungu não concorda com a ressurreição. kaifanga betawira na Então kulamuka Jesus foi sendo arrastado Yesu para akwepetiwa Gólgota. kuti aende Tantas Golgota multidões, azinji até mbumba pessoas desgraçadas anthu akusauka corriam, davam bofetadas. pasa mufutana Pessoas sem nenhum destino, anthu akusoweka rejeitadas na sociedade. akukhondiwa Pessoas Jesus
ajudou. Kuja Jesus pesa tinha Yesu. dado até comida. Yesu apasa Tinha curado as doenças. awangisa Havia kuenda paralíticos. akanya Tinham kuramara sido curados. Adawangisa. Lázaro estava na multidão. Lázaro Que caiu. Jesus tinha ressuscitado. Akadala musa. Tinha mulher que Jesus curou a hemorragia. Ankasa Estava dawangisa na bachiro multidão. kalibeba Maria Madalena. Maria Madalena. Foi expulso espíritos maus. Adagusa mizimu Estava na akaiba. multidão. O Akalibeba cego de Jericó. Kolibora Estava na multidão. Akaliba Muitos outros. Aziz. Havia lunáticos. Akalipo Que quando a bebara lua é kone. nova, ficam malucos. Akakanya Quando a lua é nsara. cheia também. Aka Falam falta. Foram curados. awangisa Tinham doenças Akana congênitas de uteza. vários tipos. Pazi Jesus tinha curado. Yesu akanawangisa kalenani Estava aqui Isabel, Aka tia de Isabel, Jesus. tia Estava de Maria, Jesus. mãe de Jesus. Maria mate Yesu Estava João, discípulo amado, João que akufunikia. escreveu esse texto. Adalemba vesi Nicodemos, Nicodima. José de Arimateia, José de Arimateia. entraram na Ah, multidão, Bambuba. afastaram a multidão, Fungaza avançaram Bambuba. para Aende frente, kusoko. no lugar da crucificação, Bambuba. para ficar em frente, Kuja como kukomeva. dirigente Kuja do kale. órgão máximo da nação. Awakumalisira pazimo Não podiam mudar nada. Baleka chinja avevi Nicodemos só mexia a cabeça. José de Arimateia mexia a cabeça. José Arimateia José de Arimateia cochichou para Nicodemos. Nicodemos, você era um dos chefes. Eras um chefe na Assembleia da República. Meu irmão, por que não mudaste a decisão? O que fizeste? Jesus que vai morrer. O que fizeste? Nicodemos disse pelo menos uma vez. Eu anulei. Quando Caifás tinha decidido na festa do tabernáculo para Jesus ser crucificado. Mandei cancelar. Fiz pelo menos uma coisa. Fiz alguma coisa. Eu decidi estar na Assembleia para defender Jesus. Infelizmente a minha defesa foi insuficiente. Esse homem vai morrer. José de Arimateia disse, por que foste uma vez? Foste ter com Jesus apenas uma vez. Devias ter ido tantas noites para falar com Jesus. Mas ele disse pelo menos uma vez. Então ainda não podia fazer mais nada. Não sei o que aconteceu para eles marcarem a reunião extraordinária sem nossa presença. Mas Nicodemos disse também para José de Arimateia, você também era líder. Ele é líder. Você. Quem fez você para isso não acontecer? Jesus vai morrer. Estava a ser arrastado. Stop.